E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como funciona, como é o funcionamento do nosso cérebro em relação ao aprendizado. Então veja só como é importante nós entendermos isso para melhorar, potencializar, o nosso estudo, como potencializar nossa absorção de conteúdo, ok? Vamos lá. Aqui eu vou fazer um esboço do nosso cérebro, dividindo ele em três partes: o córtex, o sistema límbico e o cerebelo. Ok? Córtex, sistema límbico, cerebelo. O cerebelo é responsável pela memória motora. O sistema límbico é responsável pela memória instantânea. E o córtex, vou chamar de memória permanente. Então, dividindo o cérebro nessas três partes, eu vou explicar para vocês agora como funciona a questão da memória motora, como o cérebro grava a memória motora. Então, o que seria memória motora? Quando você aprendeu a andar, você aprendeu a andar de bicicleta, se você sabe nadar, quando aprendeu a nadar, todas essas ações, ela passa por um processo peculiar, que é, entre aspas, um sofrimento. Mas como assim sofrimento? Veja só. Quando um bebê aprende a andar, ele não levanta e sai andando. Ele vai levantar, ele vai cair várias vezes até começar a andar. Quando você aprende a andar de bicicleta, dificilmente você vai subir na bicicleta e sair andando. Você vai subir, vai cair algumas vezes até você ter a consciência do equilíbrio. Quando você aprende a nadar, a mesma coisa. Você começa a fazer o movimento e esse movimento tá errado, e aos poucos, por você estar fazendo várias vezes e, entre aspas, sofrendo, você cria a consciência do movimento, certo? E assim, seja andando de skate, aprendendo uma dança, enfim, todas as ações motoras, elas têm que passar por esse processo aqui. É como se eu tivesse uma madeira e eu pegasse uma talhadeira, uma chave de fenda, uma faca e escrevesse meu nome na madeira. A partir do momento que eu escrevi o nome na madeira, eu furei a madeira, ela não volta a ser o que era antes. Da mesma maneira, a memória motora. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta e ela esqueceu como anda de bicicleta. Pode passar vários anos. Ela sempre vai estar lá e vai lembrar. Se ela pegar a bicicleta, ela vai conseguir andar novamente. Provavelmente. Ok? Então a parte da memória motora, ela funciona desse jeito. Vou só apagar aqui para ter mais espaço. Ok? Anotem, hein? O córtex e o sistema límbico já funcionam de uma maneira um pouco diferente. O que é o sistema límbico? Memória instantânea. Comparando o córtex e o sistema límbico com o computador, fazendo uma analogia, vou fazer aqui o gabinete aqui. O córtex ele é como se fosse o HD, que é a memória magnética, ou seja, a memória, como eu escrevi ali, permanente. E o sistema límbico é como se fosse a memória RAM, que é uma memória de rascunho. O que seria uma memória de rascunho? A memória de rascunho
Aquela memória igual eu estou escrevendo aqui, certo? Só escrever cérebro. Estou escrevendo aqui, por que não some as letras, esse desenho? Porque a memória RAM ela impede que isso aconteça. Mas se eu desligar o computador agora, sem salvar no HD, quando eu ligar o computador de novo, esse desenho não vai estar aqui mais. Agora, se eu salvar no HD, eu posso desligar o computador que ele vai voltar. Nosso cérebro funciona da mesma maneira. Quando a gente aprende um conteúdo e não passa esse conteúdo, eu vou mudar a cor aqui, e não passa esse conteúdo que estava no sistema límbico por córtex, e eu vou, por exemplo, assisto uma aula e não passo esse conteúdo para o córtex e vou dormir, por exemplo, quando eu acordar, eu perdi aí no mínimo 60% do conteúdo. 60% de déficit. Ok? Mas como que eu vou passar do sistema límbico para o córtex? Então, olha só. Eu vejo muitos alunos, muitos estudantes, concurseiros, que estudam e parece que não estão aprendendo nada. Estuda e não sai do lugar. Estuda e nada. Como evitar essa perda? Essa perda, ela é chamada de transitoriedade. Transitoriedade. Como eu evito essa transitoriedade na minha cabeça? O professor Pierre-Louis de Piazzi, inclusive, é o autor de uma coleção de livros interessantes, eu até vou mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, ó, Aprendendo Inteligência, professor Pierre, são 4 livros. O Aprendendo Inteligência, Estimulando a Inteligência, Ensinando a Inteligência e Inteligência em Concursos. Aqui ele mostra que a aula dada ela necessariamente tem que ser aula estudada hoje. Eu não posso ver uma aula, estudar um conteúdo e fazer uma síntese dele no outro dia. Daqui 2 dias, 3 dias, você vai estar jogando seu tempo de estudo fora. Então, o primeiro passo para você passar do sistema límbico, que é a memória que você acabou de adquirir, aquele conhecimento que você acabou de adquirir, e deixar ele permanente, ou seja, deixar ele mais fixado na sua cabeça, o primeiro passo é fazer um resumo. Manuscrito. Resumo manuscrito, escrito no papel mesmo, não é digitado. Escrito no papel. Porque você vai trabalhar com os 3 tipos de memória. A memória motora, o sistema límbico e o córtex ao mesmo tempo. Você vai estar estimulando as 3 áreas do cérebro. Certo? Por que fazer esse resumo manuscrito? E como que é esse resumo? Tem uma maneira. Você vai fazer ele, escrevendo palavras-chave. Você vai fazer ele escrevendo palavras-chave, ou seja, você estudou, uma aula de direito penal, por exemplo. Então você está estudando contravenções penais, por exemplo. Então você vai escrever o conceito de contravenção penal e aí você vai escrever os principais assuntos que ligam a contravenção penal. De forma resumida. Ou, se você não quiser escrever, tem uma outra maneira. Ou, deixa eu só fazer aqui.
gravar um áudio ou um vídeo, como se você estivesse dando uma aula daquela matéria que você acabou de ver. Escrevi aqui, ó, em formato de aula. Essa parte aqui eu acho fantástica. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Glasser. Deve escrever aqui, ó. Pirâmide de William Glasser. Então, o que é essa pirâmide de William Glasser? Essa pirâmide, ela mostra como, né, o nosso cérebro absorve o conteúdo com mais efetividade. E a forma que mais, né, tem eficácia é ensinar. Então, quando você grava um áudio ou um vídeo de uma matéria que você acabou de ver, como se você estivesse dando uma aula, é um vídeo resumido, claro. Você assistiu uma aula de 1 hora, você não vai gravar 1 hora de vídeo. É coisa de 5 minutos, é só os principais pontos. Você automaticamente passa do sistema límbico para o córtex. Ok? Então essa é a primeira coisa. Lembra, na época de escola, que a gente ia fazer prova? Pelo menos eu fiz muito isso. A prova era numa quarta-feira. Ou eu estudava na noite anterior, ou horas antes, ou até minutos antes da prova, ia lá, via, olhava as fórmulas, gravava no sistema límbico, fazia a prova e esqueceu. Acabou. Muitas pessoas faziam isso, eu fazia isso. Eu tenho certeza que muitos vão se identificar, né? Isso explica por que, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, estudando de direito, mas o cara está no 10º período, 9º período ele consegue, né, tirar a carteira de advogado, né? Consegue passar no exame da ordem dos advogados. Outros precisam fazer cursinho. Por que que alguns conseguem passar até durante a faculdade, outros precisam fazer um cursinho da matéria que ele estudou a faculdade inteira? Por quê? Porque não é porque um é gênio, o outro não é gênio, não. Porque provavelmente a pessoa que passa durante a faculdade, ela passou o conteúdo do sistema límbico por córtex. Ou seja, ela não deixou ocorrer a transitoriedade. Ela não estudava a matéria, às vezes só estudava a matéria para a prova, fazia a prova e passa para a próxima. Ela estudava a matéria, chegava em casa, fazia uma revisão, sempre fazendo revisão. Aula dada, aula estudada hoje, para evitar essa perda, esse déficit de conteúdo. Ok? Então esse é o primeiro ponto. É assim que funciona o nosso cérebro. É assim que funciona, né, o processo de aprendizagem e de, né, memorização. Beleza? Vou apagar aqui. Próxima situação é a seguinte. Olha que interessante. Imagina que no seu cérebro existem 3 caixinhas. Caixinha A, caixinha B, caixinha C. Aqui é o conteúdo que você tem 100% de conhecimento. Ou seja, se você é especialista em uma área, se você tem contato com um trabalho, né, por vários dias, vários anos, você acabou tendo conhecimento pleno. Por exemplo, dirigir, você consegue dirigir, você às vezes nem percebe que você está mudando marcha, você tem 100%, né, do conhecimento. A caixinha B, 50%, um conteúdo que você viu ontem, acabou de ver agora. E aqui, a caixinha C seria o conteúdo que você não viu ainda. Que você leu, por exemplo, está estudando para uma prova, para um concurso. Deixa eu ver aqui. Lei de execuções penais. Não sei nada de lei de execuções penais. Então, ela estaria na caixinha C. Então, acontece. Você estuda. O conteúdo está na caixinha C. Você estuda ele durante um tempo, ele passa para a caixinha B. Aí você pensa, agora eu sei a matéria, vou passar para a próxima. Aí você
coloca mais matéria aqui. E aí, ela passa para a caixinha B. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos supor que aqui é o LEP, Lei de Execuções Penais. O azul seria raciocínio lógico matemático em uma área específica lá. E aí o que acontece? O que é o grande erro? Você precisa fazer a manutenção aqui no B para esse conteúdo vir para a caixinha A. Só que você não faz isso da maneira correta, não usa aquela técnica que eu ensinei, ele volta para a caixinha C. Todo o conteúdo volta para a caixinha C e você vai colocando aqui, não faz a manutenção, o conteúdo entra aqui, você não faz a manutenção para ele ir para a caixinha A, ele volta para a caixinha C, volta para a caixinha C. E aí, você vai entrando em um ciclo onde você estuda vários anos e tem que estudar matéria de novo, e no próximo concurso tem que estudar matéria de novo, que você não lembra, estudar e fazendo esse ciclo, e você nunca tem conhecimento pleno naquela matéria. Por quê? Ou porque você não faz revisões periódicas, porque você não tem contato constante com aquela matéria, nem que seja fazendo 2 exercícios daquela matéria que você viu lá no começo, né, todos os dias, ou porque você deixa a transitoriedade pegar, porque você não estuda a matéria dada fazendo a revisão hoje. Entendeu? Isso, você começa a fazer esse ciclo e você não sai disso aqui, ó, do B para o C, do B para o C, do B para o C. E aí poucas matérias vão para o conhecimento A, que é o conhecimento pleno, conhecimento 100%. Mas, Matheus, como que eu faço isso? O edital tá logo aí. Se eu ficar estudando só uma matéria, ficar fazendo manutenção, eu não vou vencer nunca. Mas é aí que na próxima aula, que eu vou postar, a próxima aula que eu postar aqui para vocês, eu vou ensinar técnicas para vocês estudarem todas as matérias e ainda ter, né? E fazer a manutenção das matérias estudadas e evitar essa transitoriedade aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Mandem perguntas. Siga no Instagram. O Instagram é @mentoria concursos. Concursos MG. Mentoria Concursos MG. Ok? Então é isso. Pessoal, qualquer dúvida pode mandar, pode seguir lá no Insta. Pode... Nossa, esqueci do underline aqui, tem que ter underline. Mentoria underline Concursos MG. Então siga lá no Insta, se inscrevam no canal, mandem perguntas. Vou estar sempre fazendo, né? Postando materiais, tanto da parte técnica do estudo e de assuntos específicos de matérias que vocês quiserem. Ok? Então é isso. Grande abraço e até mais. Fim da transmissão.